Boa noite, queridos. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18. Nós agradecemos a Deus por esse período de louvor. Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses louvores. E eu creio que Ele vai continuar falando através da palavra dEle. Como Pedro falou, estamos iniciando mais um semestre, né? Passou-se já a metade do ano. Estamos na segunda metade e podemos falar Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes nos falta essa consciência, querido, de gratidão, né? Nós temos falado aqui já há alguns dias a respeito disso. Você sabe que só existe dois tipos de pessoas no mundo: os gratos e os ingratos. Os ingratos, nada tá bom. Estão sempre reclamando de tudo, tudo tem motivo para achar defeito, para achar falta. E os gratos não, os gratos em tudo dá graças. Tem uma história, enquanto você segurasse um pouquinho em pé, mais um pouquinho, lembrei de uma história aqui de um homem que ele tinha uma fazenda, né? Na verdade um sítio, e ele só tinha um filho, e eles tinham um cavalo, e aquele cavalo que fazia tudo na lavoura, né? Puxava o arado, puxava a carroça. E um certo dia aquele cavalo fugiu, sumiu. E aí os vizinhos chegou perto dele, na casa dele, falou: nossa, como o senhor é azarado, né? O único cavalo que o senhor tinha fugiu, foi embora. E agora, como que o senhor vai fazer para sobreviver? Nossa, como o senhor tem azar, como a vida não está sendo boa para o senhor. Ele falou: não, Deus sabe de tudo. Não diga que eu tenho azar, não diga que a minha vida não está sendo boa, só diga que o cavalo foi embora. Ué, fazer o quê? Nós vamos se virar de outra maneira. E de repente passou uma semana, aquele cavalo voltou e trouxe com ele outros 10 cavalos selvagens. Aí aqueles mesmos vizinhos que tinham falado que aquele homem era um homem de azar, um homem que não tinha sorte, um homem que estava até em pecado, né? Porque as coisas estavam dando errado. Porque assim, começou a dar coisa errada, está em pecado. Aí começa esses mesmos vizinhos a falar: nossa, como o senhor tem sorte. Olha, se o senhor tinha um cavalo, agora tem mais 10, tem 11. O senhor é um cara de muita sorte, o senhor é um cara que tem tudo na vida. Como o senhor vai ser bem sucedido agora com 10 cavalos? E ele novamente falou: não diga que eu sou um homem de sorte, diga que o cavalo voltou. Para aquele homem tudo estava bom, né? Ele era um homem grato, tudo ele agradecia. Aí o filho dele foi tentar domar aqueles cavalos, eram cavalos selvagens. E aí o que aconteceu? Um dos cavalos derrubou aquele menino, aquele jovem, caiu do cavalo e quebrou as 2 pernas. E aqueles mesmos vizinhos que tinham falado que ele tinha sorte, agora falaram: nossa, como o senhor tem azar. Nossa, o único filho que ajudava o senhor aí na colheita, na lavoura, que ajudava aí no campo, agora como o senhor vai fazer com o filho com as 2 pernas quebradas aí na cama? O senhor ainda vai ter que ajudar ele. Falou: faz parte. Não diga que eu tenho sorte, nem que eu tenho azar. Só que meu filho caiu do cavalo e quebrou as pernas. Passou-se uns dias, aquele país entrou em guerra. Todos os jovens foram convocados para a guerra. E o filho daquele homem não foi, porque estava com as 2 pernas quebradas. Novamente vem aqueles vizinhos e falam: nossa, olha, se o seu filho não tivesse com as pernas quebradas, ele ia para a guerra também. Porque nós sabemos que os nossos filhos não voltarão, eles morrerão na guerra. Pelo menos o senhor vai ter o filho do Senhor aí. O que eu estou querendo que você entenda, querido? É que eu e você precisamos olhar para o espelho e assumir que nós não sabemos de nada. Que a nossa vida, ela é um sopro que está aqui hoje e amanhã não está. Nós nunca sabemos o que é bom e nem o que é ruim para nós. Nós não temos essa capacidade. Presta atenção um pouquinho. Lembra de alguma coisa ruim lá atrás, que você achou que era ruim, depois passou um tempo e você viu que era boa. Não vale aqueles que se separaram, né? Mas pensa em coisas que você achou que era boa e depois você viu que era ruim. Também não vale aqueles que casaram. Mas eu estou falando isso porque o que a gente tem que aprender? A depender de Deus, querido. Em tudo dai graça, está lá em Romanos 8:28. Em tudo dai graça. Não murmure, não critique, não reclame. É o que eu falei, só existe 2 tipos de pessoas: os gratos e os ingratos.
Então estamos aí com pandemia, com recessão, com crise. E se você olhar para a mídia, você tem motivo para se desesperar, arrancar os cabelos, ficar desesperado. Acho que eu vou morrer amanhã, o mundo está em crise, vai acabar tudo. Não, em tudo dai graça. Senhor, obrigado, porque apesar de uma pandemia, apesar do mundo estar em crise, não tem faltado comida, não tem faltado bebida, eu tenho tido saúde. Você já pegou o coronavírus, você já teve aquela sensação de morte, você passou, agradeça a Deus, porque mais de 500 mil pessoas não suportaram esse vírus e morreram. Então, tudo dai graça, querido, porque essa é a vontade de Deus. Então, estamos chegando mais um semestre, Senhor, obrigado, que apesar da crise, das dificuldades, nós passamos mais um semestre, e isso é graça do Senhor na minha vida. Obrigado, Jesus, querido, aprenda a ser grato, porque é só quando você é grato pelo que você tem, que você começa a desfrutar da vida. Porque a pessoa ela pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se ela sempre achar que está faltando alguma coisa, ela vai continuar buscando, e ela não vai usufruir aquilo que ela já tem. Então agradeça a Deus por aquilo que você tem. E hoje eu queria falar um pouco com vocês a respeito de um homem, que Jesus conta essa história, né, que na verdade Lucas conta essa história que aconteceu na época de Jesus, de uma situação que aconteceu lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, está lá em Lucas 18, versículo 18. Eu vou ler no telão aqui que eu estou sem, o óculos até melhor aqui. Ó. Certo homem, olha como começa. Certo homem importante, é um homem rico, né, daquela cidade. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele, aquele homem rico, importante, que perguntou para Jesus. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Amém. Até aqui tá bom. Vamos orar? Pai, nós somos gratos, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós somos gratos, meu Deus, porque, como nós já falamos, apesar da pandemia, apesar da crise, apesar das adversidades, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado fôlego de vida, e mais um dia nós podemos dizer Beneze, até que o Senhor nos ajudou. Peço, meu Deus, que de uma forma muito singular o Senhor fale em cada vida, em cada coração. Abençoe tantos que estão aqui presentes, meu Deus, nesse culto, quanto aqueles que estão nos acompanhando de seus lares, suas casas também. Que de uma forma muito singular o Senhor toque em cada vida, em cada coração, e que nessa noite nós venhamos aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. É no Teu nome que pedimos, e em Teu nome que agradecemos. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu aprendi com um pastor, ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: aqui ninguém tem problema financeiro e nem problema conjugal. O que a pessoa tem é falta de conhecimento. Ele não aprendeu a lidar com o dinheiro e ele não aprendeu a lidar com o casamento. Obrigado. E na vida é mais ou menos isso, é um aprendizado constante. Estou lembrando de uma historinha de um menino que ele tinha os pais que sempre amarravam o cardaço do sapato, do tênis dele, até que um dia ele aprendeu a amarrar. E ele começou a chorar, e o pai inconformado, vendo por que ele estava chorando. Por que você está chorando, filho? Agora que você tinha que estar alegre, você aprendeu a amarrar o cardaço do seu sapato. Ele falou: então, pai, é que na verdade eu estou chorando porque agora é eu que vou ter que amarrar, né? E às vezes a gente não quer aprender algumas coisas, porque a gente sabe que a gente vai ter que tomar atitude. Tem hora que a gente prefere viver na ignorância, para a gente ter aquela desculpa: eu não sabia, do que ter aquela sensação de saber o que tem que fazer e não tomar atitude, e não fazer o que é certo.
Na vida, querido, nós sempre estamos a uma decisão de mudar a nossa vida. Atitude é tudo. E tem hora que nós temos que tomar alguma atitude. As coisas às vezes não estão indo bem. E em vez de nós ficarmos arrumando culpados, em vez de nós ficarmos jogando a culpa em alguém, nós tínhamos que fazer uma reflexão e olhar para a nossa própria vida. Porque o único responsável pela vida que você está vivendo é você mesmo. Você é fruto de suas escolhas, você é fruto das suas decisões, você é fruto do que você come, você é fruto do que você assiste. Parece que nós estamos sempre terceirizando. É aquela mania que nós temos hoje de colocar os nossos filhos na escola e querer que os professores façam o papel de pais. Não, o professor ele ensina a ler, a escrever, a matemática, a ciência, a história. Agora, vida, ética, caráter, isso vem do berço, isso é o pai e a mãe que tem que ensinar. Mas é muito mais cômodo a gente transferir responsabilidades. Até o apóstolo Paulo diz que a lei não serviu de aio, né? Às vezes você vê esse texto na Bíblia, aio, o que é aio? Estou com dor. Não, aio era um mordomo. Era uma pessoa que, aquelas pessoas que tinham uma posição social mais elevada, financeira, eles contratavam, que nem um mestre, um professor, para cuidar dos filhos, para ensinar os filhos. Então aquela pessoa, ela vivia mais com o filho do que com os próprios pais. Por quê? Porque o filho, ou aquele mordomo, aquele servo, aquele professor, ele pegava aquela criança e ele que conduzia ela, ele que levava, ele que ensinava tudo. Então pegava ela na mão, ensinava a atravessar a rua, ensinava a ler, a escrever, tudo. E Paulo diz que isso, a lei nos serviu de aio, né? E hoje, muitas das vezes, a gente quer terceirizar a responsabilidade que é nossa. Esse texto, ele fala de algo muito interessante, que é para todos nós refletirmos, que é um ensinamento fantástico. Apesar de ter sido o episódio que aconteceu há 2000 anos atrás, a Bíblia ela tem esse potencial, esse poder de ser extremamente atualizada. A Bíblia sempre é atual. Você pode pegar o texto, por mais que é uma história de milênios, você vê que ele cabe exatamente nos dias atuais. Jesus estava caminhando por Jerusalém, ele já era conhecido, ele já era um rabino, um mestre, porque o mestre era aquele que tinha seguidores. Jesus tinha os seus discípulos, tinha muitas pessoas que seguiam. A fama de Jesus já tinha alcançado toda aquela região. E um certo jovem, judeu, um homem, na verdade, muito importante naquela cidade, muito rico, ele quis ter uma audiência com Jesus. E ele consegue ali, talvez pela sua influência, chegar perto de Jesus, chegar diante de Jesus e fazer uma pergunta. E quando ele faz essa pergunta, né, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu quero ir para o céu, eu quero ter vida eterna, eu quero ter essa consciência que eu estou nesse mundo de passagem. Eu sei que existe um mundo além da vida, além da morte. Eu sei que quando a gente morre, a gente passa da morte para a vida. Eu sei que existe um lugar diferente onde Deus está. Eu sei que nós estamos aqui no mundo transitório, tudo isso aqui vai ficar. E eu quero saber o que eu faço para herdar a vida eterna. O que eu faço para ir para o céu? E aí Jesus pegou e respondeu para ele na lata: observa os mandamentos. Observe os mandamentos, observe o que a lei diz. Nós estamos falando de um povo extremamente religioso, nós estamos falando de uma cultura judaica, nós estamos falando de homens e mulheres que tinham a religião como a coisa mais importante de suas vidas. E aí aquele homem não pensou duas vezes e falou: olha, eu tenho feito isso. A lei fala para mim não adulterar, desde que eu casei, eu não traí a minha esposa. A lei fala para não matar, eu nunca matei ninguém. A lei fala para não roubar, eu não roubo. A lei fala para honrar o pai e a mãe, e eu tenho honrado meu pai e a minha mãe. Eu tenho seguido exatamente o que a lei tem mandado. E aí Jesus olha para ele e fala: legal, beleza, agora você quer ir para o céu mesmo? Está faltando alguma coisa ainda. Falta uma coisa, é o que ele diz aqui no versículo 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E aí o que o texto diz? Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico.
Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Aí você vai falar assim: puxa, pastor, agora complicou. Porque eu tenho um desejo de ser rico, eu queria ser bem-sucedido, eu queria ter bastante dinheiro. Agora você está falando que o rico não vai entrar no reino dos céus. É que a gente pega a Bíblia, querido, e não interpreta ela como Jesus a chave hermenêutica. A gente muitas das vezes interpreta ela por algumas pessoas que pregam e distorcem. Porque se você continuar o texto, você vai ver que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O que Jesus está identificando aqui é algo que acontece na vida de todos nós. Porque esse texto ele reflete uma realidade nos dias atuais. Qualquer um de nós aqui hoje, preste atenção, sem exceção, todos nós aqui hoje somos mais ricos do que esse jovem do que esse homem naquela ocasião. Como assim, pastor? Porque riqueza naquela época era ter uma casa, ter um recurso, mas pelo amor de Deus, querido, eles não tinham o que nós temos, 1/1000 que nós temos hoje. Eles não tinham uma casa aconchegante, com ventilador, com ar-condicionado, uma casa com banheiro. Você acha que eles tinham banheiro em suas casas? Você acha a facilidade que eles tinham para tomar banho? Estamos falando 2000 anos atrás. Você acha que eles comiam? O que eles comiam? Hoje nós temos uma variedade de comida, de frutas, de legumes. A gente se alimenta hoje, não é 2 vezes, 3 vezes por dia, é 5, 6 vezes por dia. Tem gente que não come para viver, que vive para comer, né? Porque hoje é uma fartura. Temos uma fartura em tudo. Peças de roupa. Pessoas consideradas lá que tinham 2 peças de roupa já eram bem-sucedidas, porque o apóstolo Paulo ainda diz, lá em Coríntios: tendo sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Então, ser rico naquela ocasião era uma pessoa que não tinha necessidades, nem para comer, nem para se vestir. Os pobres eram aqueles que eles precisavam todo dia correr atrás do alimento, correr atrás do sustento. Eles não tinham, eles dependiam de ajuda, dependiam de comida. O camarada ficava ali na praça esperando, não tinha registro, não tinha governo. O governo hoje ele dá cesta básica, o governo hoje ele dá auxílio, o governo hoje tem as ações sociais aí que suprem isso. Naquela época não, o que o governo dava era uma capa. Uma capa o quê? Uma peça de roupa para te cobrir do frio. O resto, você não tinha mais nada. Então você vivia, aquelas pessoas na linha de pobreza, eles viviam na rua pedindo esmola, não tinham trabalho para trabalhar, vai sobreviver do quê? Não tinha poupança, não tinha celeiro, não tinha nada. Então eles muitas das vezes tinham que sujeitar a pedir esmola na rua, pedir comida, para aquelas pessoas se sensibilizar e dar. E a pessoa que tinha que comer, o que vestir, ele já era considerado rico. Então nós podemos dizer que todos nós hoje podemos considerar pessoas ricas. Quem tinha um cavalo naquela época lá era um camarada extremamente bem sucedido. Hoje, quantos de nós aqui que não tem um carro? Antigamente a exceção era quem tinha carro, hoje a exceção é quem não tem. Então nós somos pessoas que podemos olhar para esse texto e se enquadrar nele. Nós não podemos falar: pastor, você está falando, mas eu não sou rico. Não, todos nós hoje podemos considerar pessoas ricas. Porque temos o que comer, temos o que beber, temos o que vestir, temos facilidades hoje. Né? Naquela época, se precisasse de um médico, querido, tinha que ter muito recurso. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela gastou todo o dinheiro, toda a economia dela pagando aos médicos, porque não tinha SUS, tinha que pagar. Para você ter um médico, você tinha que ter dinheiro, tinha que pagar. Hoje todos nós podemos aí ir numa UPA, ir num hospital e sermos atendidos. Então, fazendo uma comparação com aquele tempo e com o tempo de hoje, nós somos esse homem rico. Nós somos esse homem importante, nós somos esse homem que tem essa estrutura. Nós somos esse homem que estamos abastados de muitas coisas. Mas apesar de termos essa condição de sermos bem-sucedidos, nós não estamos falando da África, lá onde muitos passam necessidade, passam fome, o Haiti, que é um dos países mais pobres do mundo, onde as pessoas têm malemar uma refeição por dia, muitos não conseguem nem isso. Estamos falando num mundo atual que mais de 6.000 crianças morrem por dia por desnutrição, por fome. 6.000, querido, não estou falando de 10.
Nós estamos falando aí que o Covid está matando 1.000, 2.000 pessoas por dia. De fome, morre 6.000 crianças, sempre morreu. E nunca a mídia explorou isso, nunca a mídia falou tanto disso. E crianças morrem porque de desnutrição, porque não tem uma água potável para tomar. E nós tomamos banho com água que dá para beber. Se você tiver com sede debaixo do chuveiro, você pode falar assim, toma água debaixo do chuveiro. E nós estamos falando, quase 1/3 da população do mundo não tem água potável. Então não vem aqui dar desculpa que você não é rico, porque fazendo uma comparação com a maioria das pessoas do mundo, você é extremamente rico. Então não queira se isolar desse texto. Não queira achar que esse texto não é para você, porque ele cabe perfeitamente para mim e para você nessa noite. E alguns pontos para ponderarmos aqui. A primeira coisa é que nós nos identificamos com esse jovem rico, com esse homem rico, é na situação de que apesar dele ser rico, apesar dele ser bem-sucedido, apesar dele ser uma pessoa importante, influente na cidade, que não tinha falta de pão, não tinha falta de comida, não tinha falta de bebida, não tinha falta de roupa, esse homem aparentemente não estava feliz. Ele não estava usufruindo de um contentamento. Alguma coisa ainda estava faltando para ele, isso é nítido. Porque senão ele não precisava ir até Jesus, ele tinha dúvida no seu coração. Apesar dele cumprir a lei, apesar dele fazer tudo o que a lei mandava, ele tinha uma dúvida. Olha, eu quero dar a vida eterna, eu quero te seguir. E aí quando ele chega para Jesus e faz a pergunta, o que eu farei para dar a vida eterna? Jesus manda ele obedecer os mandamentos, e ele fala que obedece, ele faz tudo, aparentemente ele tem tudo, ele faz tudo. Mas quando Jesus fala para ele, falta uma coisa, aquilo ali deixou ele em alerta. E aí quando Jesus conclui o que está faltando, aquilo ali deixa ele extremamente entristecido e para baixo. E aí ele fica extremamente angustiado, e o texto diz que ele ouvindo, ele foi embora. Ele simplesmente saiu de perto ali, quando Jesus falou, falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Quando Jesus falou aquilo para ele, querido, ele não pensou 2 vezes. Ele já saiu de perto de Jesus, foi se afastando, e não quis saber, porque como que eu vou abrir mão? Como que eu vou abrir mão de tudo que eu tenho? Como que eu vou abrir mão do meu status, da minha vida importante, dos meus recursos, e dar para os pobres, e depois eu ficar precisando de ajuda, eu ficar dependendo de ajuda? Não dá para abrir mão disso. Aí você vai falar assim para mim, mas pastor, olha que situação difícil daquele homem. Não, querido. Jesus identificou algo simples e objetivo no coração daquele homem. Jesus, ele examinou, porque Jesus não falou isso para Zaqueu, e Zaqueu também era rico. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus não falou para Zaqueu vender tudo que ele tinha. Pelo contrário, foi uma decisão de Zaqueu, sem Jesus abrir a boca. O próprio Zaqueu falou, olha, a partir de hoje, eu vou dar 4 vezes mais todos aqueles que de alguma forma eu prejudiquei. Eu me usurpei do meu poder e tirei mais do que eles me deviam, como cobrador de impostos. E vou pegar metade de toda a minha riqueza e vou dividir para os pobres. O que Jesus falou? Hoje chegou salvação a essa casa. Mas ele deu só metade. Por que agora Jesus fala para esse jovem, para esse homem rico, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres? Porque Jesus, querido, Jesus, ele é para nós entendermos um pouquinho, ele tem a visão de raio-x. Jesus, ele não vê a casca, ele vê o interior, ele examina os nossos corações, a nossa mente, a intenção da nossa alma. E Jesus sabia o lugar que o dinheiro ocupava no coração daquele homem. E sabe qual lugar o dinheiro ocupava no coração daquele homem? O lugar de Deus. Esse é o problema. O problema não é ter o dinheiro. O problema não é ser extremamente bem-sucedido. O problema é essa situação, tirar Deus do centro da nossa vida e colocar a nossa riqueza, colocar o nosso prestígio, colocar a nossa intelectualidade, colocar os nossos prazeres, os nossos desejos no lugar de Deus. Então Jesus sabia que o que ocupava
o coração daquele homem, o que era mais importante na vida daquele homem não era Deus, era o dinheiro. E quando Deus fala para ele, vai e abre mão do dinheiro e vem e me segue, deixa eu ser o seu Deus, deixa eu ser o seu provedor, deixa eu simplesmente suprir essa coisa que está faltando na sua vida, ele não quis abrir mão. Porque tem coisas na nossa vida, querido, que é nítido que ocupa o lugar de Deus. E não adianta você dar sua desculpa, você se justificar. Porque se Deus não for o seu tudo, Ele não é nada. Deus não me divide. Deus não divide eu com ninguém. Deus não divide você com ninguém. Ou você é de Deus ou não é. Jesus, Ele não morreu para nossa parcialidade, por uma parte de nós. Ele morreu pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito. Mas nós vivemos essa situação desse homem, que simplesmente deixamos coisas ocupar o lugar que só Deus deveria preencher. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: que lugar Deus ocupa na sua vida? Qual é o lugar? Porque se não for o melhor lugar, se não for o lugar de honra, se não for o seu tudo, querido, não adianta, você não tem comunhão com Deus. É por isso que nós vemos uma inconstância. É por isso que nós vemos a igreja hoje sendo uma igreja que não faz a diferença. Eu não estou aqui generalizando, mas a grande parte da igreja, desculpa o termo que eu vou usar, não fede e não cheira. Porque ela está focada no seu próprio umbigo, ela está focada nos seus próprios interesses, ela está vivendo um egoísmo onde tudo só faz se for trazer benefício para ela mesma. Então a pessoa hoje ela é extremamente egoísta, ela é extremamente materialista em tudo que se refere a ela, porque tudo ela está pensando nela, ela não consegue abrir mão de pensar nela para pensar no outro um minuto sequer. Os seres humanos são tão assim hoje. Nós vemos isso no trânsito. Raramente as pessoas abrem mão no trânsito de dar preferência para o outro, de dar preferência para o pedestre, de dar preferência para outra pessoa na fila do banco. Se a pessoa está indo no banco e vê que a outra pessoa também está atravessando a calçada para ir, ela aperta o passo para chegar primeiro. Se está na fila do mercado e ela está lá com o carrinho levando para o caixa, ela vê que outra pessoa está indo para o caixa também, ela aperta o passo para chegar primeiro. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Aqui somos todos cristãos, aqui nós damos preferência sempre para os outros. Eu estou falando, querido, para alguém que ouviu essa palavra lá na internet, tá bom? Pelo amor de Deus, querido. Vamos olhar para nós mesmos, vamos nos enxergar. O que é que Deus pode pedir para nós hoje que nós não abriríamos mão? É o que está ocupando o lugar de Deus. Vamos fazer uma reflexão aqui, né, no caso desse jovem, desse homem aqui, era o dinheiro, mas no seu caso pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido. Você vive em prol de agradar a esposa, em prol de agradar o marido, e isso é fato, você tem que fazer isso. Mas se você não está colocando em primeiro lugar a sua vida para agradar a Deus, está errado. Filhos hoje ocupam o lugar de Deus fácil na nossa vida. Porque na ânsia de agradarmos nossos filhos, nós abrimos mãos de princípios. Nós abrimos mãos de verdades. Nós abrimos mão de realmente explicar e mostrar o que a palavra de Deus pode fazer na vida deles, para nós não entristecermos, para nós não chocarmos. Qual é o lugar que Deus ocupa na minha e na sua vida? Sabe como a gente analisa isso? Simples. É fácil nós vermos o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Vamos fazer uma reflexão. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, querido. Eu estou jogando ao ar, eu estou jogando ao vento. Mas vamos ver que lugar que Deus ocupa na nossa vida. Vamos fazer algumas perguntas. Quanto tempo você dedica para Deus todos os dias? Quanto do seu dinheiro você investe nas coisas do reino de Deus? É fácil nós identificarmos. Quando eu ofereço algo para Deus, é o meu melhor ou é o meu mais ou menos? Quando a gente tem uma festa, quando a gente tem uma reunião importante, a gente faz questão de estar antes. Quando é para servir a Deus, parece que a gente vem muitas das vezes amarrado. Quando a gente vai comprar uma bolsa, vai comprar um sapato, um tênis, uma calça, uma camisa, a gente vê o preço lá e a gente não se incomoda de pegar lá o dinheiro, pegar o cartão e passar. Porque é para nós, é para mim, eu vou usar.
Então eu tenho prazer nisso, mas quando eu tenho que ofertar na igreja, quando eu tenho que dizimar, quando eu tenho que ajudar alguém que me pede uma ajuda, eu penso 3 vezes, eu falo, eu não tenho. Por quê? Porque não é para mim, é para o outro. Só que lá em Mateus capítulo 25, Jesus conta uma história. E ele fala que vai chegar um dia em que o Filho do Homem vai aparecer nas nuvens. E ele vai dizer para o povo: vinde benditos meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então vai ter 2 grupos de pessoas. Aqueles que estiver à sua direita, ele vai falar: vinde benditos meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aí Jesus conclui: por que vocês vão morar comigo na eternidade? Por que eu estou levando vocês para o céu? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me deram roupa. Eu era estrangeiro, eu não tinha onde me hospedar, eu não tinha dinheiro para pagar um hotel e vocês falaram: fica na minha casa. Eu fui preso, eu estava lá na cadeia, jogado, esquecido, ninguém se lembrando de mim, e vocês se importaram, foram lá e me visitaram. E aqueles homens espantados regalam o olho e falam para ele: Senhor, não, imagina, eu nunca fiz isso para o Senhor. É lógico que se o Senhor tivesse aparecido na minha casa, eu tinha dado a minha cama, mas eu não fiz. Aí Jesus falou: não, vocês fizeram. Porque quando vocês fizeram a qualquer pessoa, qualquer pequenino que estava precisando de ajuda, e vocês se dispuseram a ajudar, é como se vocês tivessem feito para mim. Vinde benditos meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, e aquele povo ainda. E aí vai ter aquele outro povo, à esquerda, não quer dizer que é o daqui, tá, queridos? E aí os que estiverem à sua esquerda, olha a palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Como assim? Fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Eu não vou para o céu? Eu que frequentei a igreja, eu que que dei o dízimo, que dei oferta, eu que não fumei, que não bebi, que não matei, que não adulterei, eu vou para o inferno? Apartai vós de mim, malditos. Olha a palavra que o texto usa, querido. Isso aqui não é Paulo falando, não é Pedro falando, não é Lucas falando, não é Mateus. Eles estão relatando o que Jesus falou. Apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome, mas vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Vocês estão vendo a necessidade daquela época? Eu era estrangeiro e vocês não me hospedaram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. E aí, do mesmo modo que aquele povo da direita, os da esquerda vão falar: Senhor, o senhor está enganado. Porque nunca, eu como cristão, se o Cristo ressurreto, Jesus, batesse na minha porta, jamais eu deixaria de atender. Eu jamais deixaria de abrir a porta, de colocar o Senhor na minha mesa, de fazer a melhor comida, de pegar aquela taça de cristal lá que eu ganhei no casamento e não uso, que fica lá só decorando, né, o armário. Aquele prato de porcelana que eu ganhei da minha avó, que está lá há 20 anos, que eu não uso, eu colocaria na mesa e daria para o Senhor. O meu melhor terno, a minha melhor roupa, eu daria para o Senhor. A minha cama, eu dormiria no sofá e o Senhor dormiria na minha cama. E Jesus falou: beleza. Vocês fariam isso? Sim, Senhor, nós faríamos. E por que vocês não fizeram? Porque o Senhor não foi na minha casa. Eu fui. Eu fui como um mendigo. Eu fui como um pobre. Eu fui como um miserável. E vocês não me deram de comer. Porque se vocês não fizeram isso a qualquer pequenino que pediu para vocês, é como se vocês também não tivessem feito para mim. Querido, olha a opção que Deus nos dá. E graças a Deus por isso. Porque graças a Deus nós temos oportunidade de fazer isso todos. Imagine se fosse só o Cristo, o Jesus literal de Jerusalém, de Belém da Judéia, que nasceu 2 mil anos atrás, filho de José e Maria. Quantos que poderiam fazer isso? Poucos. Mas graças a Deus que Deus abriu o leque. Ele abriu o pacote. Ele falou: querido, se você fizer qualquer pessoa, qualquer ser humano que tenha necessidade, se você ajudar ele,
se você suprir a necessidade dele, se você ajudar um momento difícil que ele está passando, é como se você estivesse fazendo para mim. Agora preste atenção como nós perdemos oportunidades. É por isso que se Deus ocupa o lugar no nosso coração, nós abrimos mão de tudo, mas não abrimos mão de fazer o certo. Não abrimos mão de fazer o que é correto. Em vez de nós ficarmos só pensando no nosso umbigo, olhando só para nós e cada vez amontoando mais, querendo mais, vamos ser esse tipo de gente que mostra para o outro que Jesus está em nós, não pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos. Então, para você identificar se Deus ocupa o melhor lugar na sua vida, o lugar de honra na sua vida, analise você mesmo. Quanto do seu tempo você dedica para Ele, quanto do seu dinheiro você dedica para Ele. É impressionante como nós temos essa capacidade de mostrar pelas nossas atitudes que Deus não ocupa o melhor lugar na nossa vida. Porque momentos que nós podemos honrar a Deus com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa vida, nós abrimos mão. Sempre quando nós abrimos a carteira, querido, eu estou falando isso porque é a realidade. Eu não estou falando isso por causa da necessidade, porque Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Mas vamos ser sinceros, quando a gente abre a carteira e lá tem várias notas, qual é a nota que nós damos de oferta? Qual é a nota que nós pegamos ali? Pastor, mas não, querido, eu estou falando para você entender que nós, muitas das vezes, achamos que Deus ocupa o melhor lugar na nossa vida, mas não. As nossas ações, as nossas atitudes demonstram. Nós chegamos adiantado em tudo, mas quando é para cultuar a Deus, a gente vai... Por quê? Porque a gente acha que servir a Deus é uma emoção. Eu tenho que me sentir bem para adorar a Deus, eu tenho que me sentir bem para ir na igreja. Mentira do Satanás. A sua carne não quer você perto de Deus, a sua natureza humana não quer você em comunhão com Deus. A carne, ela tem uma rixa com o Espírito e o Espírito contra a carne, está lá em Tiago capítulo 4, e esses opõem-se um ao outro para que você não faça o que você quer. Na verdade, a carne, ela vai cobiçar os desejos da carne. E vamos ser sinceros, querido, quem de nós em sã consciência, com a natureza humana florescendo, preferimos estar numa igreja do que em casa, numa cama, num sofá, na frente de uma televisão, comendo uma refeição, um lanche, uma comida, uma pizza, sei lá. Mas eu tenho que analisar o meu espírito, o que é importante? Como que eu demonstro que eu sirvo a Deus, que eu amo a Deus? Quando eu abro mão de coisas que eu quero. Eu abro mão de coisas que eu quero, para não abrir mão de coisas que Ele quer. E Ele quer sempre o que é melhor para mim. E Ele sabe a importância que é nós estarmos em comunhão com Ele, porque lá em João capítulo 15, Ele fala, sem mim nada vocês podem fazer. Então não adianta a gente ter dinheiro, não adianta a gente ter casa, não adianta a gente ter carro, não adianta a gente ser bem sucedido, porque se Deus não estiver ocupando o lugar na nossa vida, o melhor lugar, o lugar de honra, tudo é inútil, tudo é uma perca de tempo. É por isso que tem essa sensação. Pessoas que hoje aparentemente tinham tudo para ser feliz, têm o que comer, têm o que beber, têm o que vestir, não falta comida, não falta pouso, não falta bebida, não falta roupa. Tem condições de muitas das vezes comprar o que deseja, mas com quanto ela tem casa, tem marido, tem filhos, mas com quanto ela tenha tudo e aparentemente não está faltando nada, essa sensação que está faltando alguma coisa vive martelando na sua vida, no seu coração. E a pergunta que eu faço para você é exatamente isso. Na vida daquele jovem, o dinheiro ocupava o lugar de Deus. E a pergunta que eu faço para você é: o que ocupa o lugar de Deus na sua vida? O que está roubando? O que está faltando para você simplesmente assumir que Deus não é o tudo que Ele deveria ser? E você tomar uma atitude. Porque se nós não olharmos, querido, será que para ser feliz eu preciso estar sempre com o melhor carro, com a melhor casa? Será que para ser feliz eu tenho que usar drogas? Eu tenho que me mudar a minha opção sexual? Se eu sou homem, eu preciso virar mulher. Se eu sou mulher, eu preciso virar homem. Se eu sou
formado, eu quero mais isso. Se eu tenho um carro, eu quero ter 2. Se eu tenho uma casa, eu quero ter 3. Se eu tenho um carro, eu quero ter mais 4. O que eu preciso para realmente ser feliz? Será que essa ânsia, essa busca já não mostrou para nós? Nós já não vimos pela prática que é tudo ilusão? Porque senão os milionários, os ricos, eles não se suicidariam. Eles não se usariam drogas, eles não usariam bebidas, coisas que prejudicam as suas vidas. Se o dinheiro, se os prazeres da vida suprisse toda a ânsia, a necessidade do ser humano, os milionários, os ricos, as pessoas bem-sucedidas na vida, eles não se suicidariam. No entanto, o índice de suicídio é muito maior na vida daqueles bem-sucedidos do que na vida dos miseráveis. Dificilmente você vê um favelado, uma pessoa pobre da favela, pulou e se matou da ponte. Não, normalmente é uma pessoa bem-sucedida, é um médico, é um professor, é alguém que tirou a própria vida. Quando não tira de uma forma literal, se matando, pulando de uma ponte, pulando de um prédio, se enforcando, dando um tiro na cabeça. Eu lembro uma ocasião, estava lá no pronto-socorro, chegou um senhorzinho de 82 anos com uma bala no ouvido. Ele literalmente deu um tiro, um senhor de 82 anos. E ele estava lúcido ainda. A bala ficou alojada na cabeça dele. E aí os médicos ali, eu estava ali no momento. E aí os médicos ali perguntando, por que o senhor fez isso? Ah, minha vida perdeu o sentido, minha vida perdeu a graça. E ele ficou ali por um tempo. Não estava no pronto-socorro, aí chegou a ambulância da Unimed, depois levou que ele tinha plano de saúde e ele foi conduzido. Uma pessoa de 82 anos, aparentemente bem-sucedida, aparentemente conquistou muitas coisas na sua vida, mas perdeu a alegria de viver, perdeu o prazer da vida. Querido, quando Deus não ocupa o lugar ideal na nossa vida, a gente perde a alegria de viver. Pode ter comida, pode ter bebida, pode ter sexo, pode ter drogas, pode ter tudo. São prazeres passageiros que vêm e vão. Então, na ânsia de buscarmos essa tal felicidade, o que vai fazer a gente ser feliz, a gente vai cada dia buscando uma coisa nova, buscando uma coisa nova. As próprias igrejas hoje, querendo atrair as pessoas, querendo fazer uma barganha, elas acabam abrindo mão de princípios para atrair o povo, e acaba se igualando ao mundo. Falta uma entrega total, falta uma consciência que Jesus tem que ser o meu tudo. Ser cristão hoje, colocar Deus no centro da nossa vida, colocar Deus no lugar dele, é ter coragem de remar contra a maré. É ter coragem de se opor a toda espécie de injustiça. É ter coragem de sofrer as consequências para fazer o certo. É pagar mais, não é que vai pagar mais, é pagar o que é justo para não sonegar. É simplesmente abrir mão de prazeres momentâneos para fazer o que é correto a fazer. Existe uma crise existencial, né, que as pessoas aí, e a gente convive com pessoas e toda hora a pessoa está falando de traição, de adultério, disso, daquilo, de ciúme, daquilo. Mas isso é problema do quê? É falta de caráter. Porque uma pessoa que casou, que assumiu uma responsabilidade, ele simplesmente decidiu que aquela mulher seria a mulher dele, que aquele homem seria o homem dele, e acabou. Agora eles arcam com as consequências. Tem 3,5 bilhões de homens e de mulheres no mundo, e de repente a gente vai lá e escolhe um. E aí depois que a gente faz essa escolha, passa um tempo, a gente fica, não, eu tomei uma decisão, e agora eu tenho que arcar com as consequências dessa decisão. Mas tudo a gente quer dar um jeitinho. Tudo a gente quer fazer do nosso jeito, querido. Não é fazer do nosso jeito, não é fazer do jeito que os outros falam, é fazer do jeito que é certo fazer. Ser cristão, quando Deus ocupa o lugar central na nossa vida, a gente não tem mais dúvida. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Não. O que é certo fazer? O que Jesus faria? E é isso que eu faço e pronto. Isso é Deus ocupar o lugar central na nossa vida. Mas a gente não, a gente vai dando desculpa. A gente vai simplesmente querendo tampar o sol com a peneira. E a maioria, querido, é escravizada. Porque por mais que você se esforce, você está condicionado àquilo. Se te tirarem aquilo, a sua vida acaba.
Se tirarem o seu emprego, parece que a sua vida acabou. Se tirarem o seu diploma, sua vida acabou. Se tirarem o seu marido, sua vida acabou. Se o seu filho for embora, casar, sua vida acabou. Tudo a sua vida acabou. Não, querido, a vida só acaba quando Deus não está no lugar dele. Porque se Deus estiver no lugar dele, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. O que adianta ter dinheiro? O que adianta falar bonito, mas ser escravo? Escravo do dinheiro, escravo da fama, escravo dos relacionamentos, escravo do sexo, escravo da bebida. Eu lembro muitas das vezes no presídio, e aí aqueles detentos, né, eles chegavam em mim e falavam: pastor, eu não viro crente, eu não quero ser crente, porque crente não pode fazer nada. Eu falei: como assim crente não pode fazer nada? Crente não pode fumar, crente não pode beber, crente não pode jogar bola, crente não pode isso, não pode aquilo. Eu falei: quem falou para vocês? Eu sou crente e eu posso fumar. Aí eles já regalaram o olho. Eu sou crente e eu posso beber. Eu sou crente e eu posso até trair a minha esposa. Eu sou crente e eu posso até usar drogas. Nossa, pastor, mas é verdade. Eu sou crente e jogo bola. Eu posso, querido. Eu posso fazer tudo. Só que existe uma diferença. Apesar de eu poder beber, eu não tenho vontade nenhuma de beber. Apesar de eu poder fumar, porque não tem um anjo com a espada que se eu pegar um cigarro, o anjo vai chegar ali e vai cortar a minha cabeça. Que eu peguei. Não, eu posso sair daqui agora, passar num bar, passar numa boca aí, comprar um baseado e fumar. Não vai ter nenhum anjo me impedindo de fazer isso. Mas não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de não querer. Quando Jesus ocupa o centro da sua vida, quando Jesus está no lugar certo da sua vida, quando Jesus é seu tudo, nada te seduz. Nada toma esse lugar. Você tem total consciência do que é bom e do que não é bom para você. E não é porque você não quer fazer, você simplesmente tem até as opções, você até quer, você tem a oportunidade de fazer, mas você está tão preenchido, você está tão consciente de quem Deus é na sua vida, que você não se ilude com aquilo. Balaque, ele chegou para Balaão. Balaão era um profeta. Era o cigano daquela época. Sabe o cigano que lê a mão? E é engraçado, o cigano está morando num barraco, está morando numa tenda, não tem aí, vai lá para ler a sua mão para ver se tem sorte, né? Aí a pessoa vai nessa. Ou aquele que vai fazer macumba, né? Ele procura um centro de macumba para fazer um trabalho para ele ser bem sucedido. Normalmente centro de macumba é nos barracos, numas casas caindo aos pedaços. E aí ele vai lá para aquela pessoa fazer macumba para ele ser bem sucedido. Então a ignorância do ser humano, ela é terrível. E é impressionante como a gente, muitas das vezes, a gente quer trocar o que é correto fazer por aquilo que a gente acha que vai dar certo. Tem coisas, querido, que momentaneamente elas dão certo, mas é só o tempo passar e nós vamos ver aonde aquelas coisas vão nos levar. O pecado, ele vai tomando conta do nosso coração, porque a nossa natureza ela é caída. A gente sempre quer o que é contrário à vontade de Deus. Isso é bíblico. O próprio apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Miserável homem que eu sou. E a gente acha que servir a Deus é emoção, a gente acha que servir a Deus é arrepio. Querido, eu já me arrepiei ouvindo música. Eu já me arrepiei assistindo NBA, vendo cada jogada ali que dá aquele arrepio, assim, falando: nossa, esse cara é muito bom. Mas isso são coisas momentâneas. Ter fé, estar em Cristo, é ter total consciência do que é certo, do que é errado, e decidir fazer o que é certo, decidir fazer o que é correto. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente está colocando vários deuses na nossa vida, que não é o Deus verdadeiro, que não é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quais coisas ocupam o lugar de Deus na sua vida? Se você não está satisfeito com o que você tem, deixa eu falar uma coisa para você: está faltando uma coisa. Está faltando Deus ser Deus na sua vida. Porque se Deus for Deus na sua vida, tudo te vai bem. Tudo você dá graça. Tudo você vê de uma outra maneira. É aquela história que eu sempre conto: o camarada passa na beira de uma rodovia, vê uma prostituta, e aí ele inspira nele aquele desejo sexual de querer ter relação com aquela prostituta. Mas se você está cheio de Deus, você passa, você vê aquela criatura, você se compadece. Você fala: como uma pessoa tão bonita, uma pessoa se sujeita a uma vida desgraçada dessa?
e você se compadece, você tem pena, você ora, você intercede por aquela vida. Agora, quando você está longe de Deus, você tem desejo. Quando a gente vê um bandido, uma pessoa fazendo algo errado e sendo bem sucedido, a gente passa a querer aquilo também, a desejar. Ai, eu luto, eu me esforço, eu trabalho e só sofro. Aquele camarada faz tudo errado lá, está feitado na boa. Para com isso. A gente tem inveja do safado, a gente tem inveja do corrupto, a gente tem inveja do errado. Está errado, querido, porque quem tem Jesus, ele já está completo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem tem Jesus sabe que não falta mais nada, o resto vem a reboque. O resto é resto, porque Jesus é o tudo. Tem um louvor que fala isso: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Ele tem o quê? Ele tem ilusão. Porque se você tem essa sensação que está faltando, apesar de tudo que você tem, está faltando alguma coisa, querido. Financeiramente você está bem, a saúde está bem, a família aparentemente está bem, mas você olha para você e você tem aquela sensação: falta alguma coisa. E falta mesmo. Falta Jesus ser o seu Deus. Falta Deus ser o seu tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Porque quando Jesus é seu tudo, você não está tão ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Porque você tem total consciência que se o Deus, Criador do cosmos, Ele cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você. Você tem essa consciência que nem vida, nem morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada pode separar do amor de Cristo. Você tem bom senso, você se cuida, você trabalha, normal, natural, mas você não entra em desespero. Você não entra naquela decadência, naquela crise existencial, porque a maioria das pessoas, elas têm essa necessidade de se sentir amado e amada. Querido, se seu pai, se sua mãe te rejeitar, mas se você tem consciência de quem é Deus, você sabe que Deus te acolherá. E como diz lá em Isaías 49:15, na palma da minha mão eu tenho gravado o seu nome. Quando você conhece Deus verdadeiramente, você não tem necessidade de ter prestígio. Você não precisa que as pessoas fiquem te reconhecendo, não, porque você sabe quem você é em Cristo. E em Cristo você é o Jesus. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Então quando Deus ocupa o lugar que Ele tem que ocupar na sua vida, as dúvidas vão embora, o medo vai embora, a culpa vai embora. Se você tem culpa de alguma coisa que você fez, mas você tem em Deus no seu coração, você sabe que se o pecado te condena, maior é Deus do que o seu pecado para te absolver. Se você sabe que o diabo está ali tentando te destruir, você sabe que maior é Deus que está com você do que aquele que está no mundo. Se você sofrer injustiça e você perder, as pessoas tirarem tudo de você, levarem tudo que você tem, você sabe que tudo aquilo ali é supérfluo, é passageiro. O seu bem maior ninguém tira de você, que é o próprio Deus no seu coração. Por isso, querido, que se você perder a fé, você perdeu tudo. Se você perder essa confiança que Deus cuida de você, você perdeu tudo. Então a pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual lugar que Deus ocupa na sua vida? Olhe para o que você tem feito com o seu tempo, com o seu dinheiro, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, e veja que lugar Deus está na sua vida e no seu coração. Porque o problema desse jovem não... o dinheiro, então eu não quero ser dinheiro, quero ser pobre, quero ser miserável, quero ter nada que eu dinheiro. Não. Dinheiro é bom, dinheiro faz bem, dinheiro precisa, mas se for para ele ocupar o lugar de Deus na sua vida, querido, é melhor você ficar lá debaixo da ponte. É melhor você viver de esmola. Porque que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como o próprio Cristo falou? Porque quando você chegar naquele dia diante de Deus, Ele não vai perguntar quantos carros você tem. Ele vai falar quantas pessoas necessitadas você carregou no seu carro. Ele não vai perguntar quantas casas você tem. Ele vai falar quantas pessoas você abrigou na sua casa quando elas precisavam de abrigo. Ele não vai perguntar quanto de dinheiro você guardou. Ele vai perguntar quanto dinheiro. Até vai ser perigoso, né? Chegar lá com muito dinheiro.
sabendo que você podendo ajudar e você só ficou guardando. Até tem uma ilustração que eu gosto muito. Esses dias eu contei uma pessoa, ela regalou o olho assim e viu que eu estava falando exatamente dela mesmo. Porque as pessoas, na ânsia de ganhar dinheiro, na ânsia de querer dinheiro, elas acabam não usufruindo do bem que o dinheiro pode proporcionar. Porque o prazer de ganhar é maior do que o prazer de gastar. E elas só vão acumulando. Querido, a gente tem que ter prazer em usar o nosso recurso porque é bom, porque faz bem, porque ajuda. Porque aí eu lembrei da história de um homem que ele era muito rico e com medo das pessoas roubar o dinheiro dele, ele juntou todo o dinheiro que ele tinha, todo o ouro, toda a prata, colocou dentro de um baú, fez um buraco e enterrou. E aí todo dia ele passava ali naquele terreno para ver se ninguém tinha descoberto o baú dele. Até que um dia ele passou e viu o buraco aberto e o baú dele totalmente vazio no fundo do buraco. Ele sentou na beirada do buraco e estava ali se chorando, se lastimando, entristecido. Aí passou um sábio. E o sábio viu ele sentado naquele buraco e falou: homem, o que aconteceu? O que você está aí chorando, triste? Ah, toda a minha riqueza, toda a minha fortuna que eu juntei no decorrer de toda a minha vida, eu coloquei dentro desse baú e descobriram e roubaram e agora eu fiquei sem nada. E aí aquele homem rico perguntou: mas o que você fazia com o dinheiro? Ele falou: nada. Aí aquele homem sábio falou para ele: olha, faz o seguinte, joga a terra, tampa o buraco de novo e faz de conta que o dinheiro está aí, porque você não estava usando mesmo. Então é mais ou menos isso, querido. Sabe, a gente está tão preocupado em ajuntar, que nós estamos perdendo a oportunidade de ajudar aqui e agora. Porque o amanhã não nos pertence. Quem de nós aqui tem consciência que vai estar vivo amanhã? Então vamos tomar cuidado. Por isso que Deus falou, não dá para servir a Deus e a mamon, porque o dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. A nossa esposa não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Os nossos filhos não podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. O nosso trabalho não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. O nosso status não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Porque às vezes nós estamos mais preocupados do que as pessoas pensam de nós do que o que Deus sabe de nós. Que se dane o que as pessoas pensam de nós. Eu quero saber o que Deus sabe de mim. Eu sei quem eu sou. Eu não sou aquilo que as pessoas acham que eu sou. Eu sou aquilo que eu sei que eu sou e que Deus sabe que eu sou. E é diante dele que eu vou prestar conta. É por isso que nós temos que fazer uma reflexão e ver que lugar Deus ocupa na nossa vida. Porque enquanto Deus não for o nosso tudo, nós vamos ser aquela expressão, né, da sociedade aí, né? Desculpa as Marias aí, viu? Maria do Carmo, não é nada pessoal, viu? Mas aquele ditado popular, Maria vai com as outras. Sabe aquelas pessoas que são sempre inconstantes? Tiago fala lá no capítulo 4. O homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Está sempre inconstante. Uma hora ele se sente salvo, outra hora ele se sente perdido. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Uma hora as coisas parecem que estão fluindo, outra hora parece que não. Uma hora ele tem vontade de ir na igreja, outra hora ele não tem. Para com essa meninice, para com essa infantilidade. Ou Deus é tudo ou não é. Ou Deus é a minha, assim como eu preciso de água, que é essencial, fundamental, e sem ela eu morro fisicamente, sem Deus eu também morro espiritualmente. E se eu morrer espiritualmente, eu posso conquistar o mundo inteiro, mas aquele vazio vai continuar dentro da minha alma. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque ter Deus no coração não é se sentir feliz indo para Dubai. É lógico que você tem que ficar feliz indo para Dubai. Mas quando você tem Deus no seu coração, você é feliz também quando você vai para Piratininga, quando você vai para Pederneiras, quando você vai para Cornélio Procópio. Sabe por quê? Porque ser feliz é uma condição que só Deus pode proporcionar na sua vida. O dinheiro, os prazeres desse mundo, eles proporcionam, mas é uma felicidade momentânea e passageira. Mas Deus não. Deus é aquela fonte inesgotável. O que Jesus falou para aquela mulher no poço de Jacó? Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais vai ter sede. Pilatos, eu
vou encerrando aqui, senão nós vamos longe. Mas Pilatos, querido, ele era, vamos dizer assim, o prefeito, né? Ele era o governador ali. Na verdade, Herodes era o governador e Pilatos ele era como prefeito de Jerusalém. É ele que mandava em tudo. Ele era o cidadão romano ali e tinha todos os judeus à sua submissão, todo o exército de Roma à sua submissão. E a Bíblia diz que Pilatos, ele morreu gritando: sangue inocente nas minhas mãos. Nunca teve paz aquele homem. Ele nunca teve uma noite de sono bem dormida. Mas a Bíblia também conta a história de um tal de Pedro, que estava preso, prestes a ser crucificado, mas naquela noite dormiu como um bebê. A Bíblia também fala do apóstolo Paulo, que estava encarcerado, e no outro dia ele ia ser degolado, mas ele fala as suas últimas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, deixa a morte vir. Isso é ser livre, isso sim é ter paz, isso sim é ser feliz, é você ter essa condição que ninguém te rouba. Jamais, querido, vão prender a sua carne, vão prender o seu corpo físico, mas a sua alma, se você estiver em Cristo, você vai sempre ser livre. É por isso que Estevão, ele é apedrejado, morto, linchado numa praça pública, mas ele sorri glorificando a Deus, ele morre glorificando a Deus. E quantos milionários morrendo hoje no hospital com todos os cuidados, amargurados, entristecidos, angustiados e deprimidos. Por isso que estar em Cristo é fazer com que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Estar em Cristo é uma nova mentalidade. Estar em Cristo é saber que tudo vai bem. Lembra da sunamita? Vai bem com teu filho, vai bem com teu filho, vai tudo bem, o filho havia morrido. É falar como Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. É falar como Abacuque. É não ficar mais preocupado com a figueira, não ficar mais preocupado com a oliveira, não ficar mais preocupado com o gado, com as ovelhas. Porque Abacuque, que ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não produza vinho, ainda que as oliveiras não produzam azeite, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Querido, só Jesus te salva. Ele te salva do inferno, Ele te salva de você mesmo. Porque a nossa natureza, ela é terrível. Toda hora a nossa natureza está nos puxando para o erro, para a coisa errada. E é só quando nós estamos em Cristo, é só quando a gente conhece a verdade, que nós somos verdadeiramente libertos. Tenha dinheiro, tenha carro, tenha casa, tenha esposa, tenha filhos, viaje, seja bem sucedido, faça tudo que a vida te proporciona de prazeres, não tem problema nenhum. Mas que nada disso ocupe o principal lugar na sua vida. Porque você só vai ter paz, você só vai ser feliz, você só vai ter gozo na tua alma, se Jesus for o teu tudo. Quem tem Jesus? Quem tem Jesus? E quem não tem, não tem nada. Vamos ficar em pé? Tudo aquilo que te domina, querido, te afasta de Deus. Então analise na sua vida o que tem te dominado, o que tem roubado o seu coração, o que tem tirado o seu coração de Deus. Põe a mão no seu coração. Tenta observar aí que lugar Deus ocupa dentro dele. Porque foi Ele que falou: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Mas se nós não estivermos na videira, querido, nós seremos como um galho que foi cortado e se murchou e vai secando e vai secando. Continua sendo galho, mas é um galho seco. É um galho que não tem mais finalidade nenhuma. Nós vamos orar.